Então, pessoal, essa é a gravação, né, da correção de uma das questões de ondulatória. A questão é a seguinte: a figura abaixo mostra graficamente um fio percorrido por uma onda cuja velocidade é 4 metros por segundo. Então você tem aqui a figura associada à onda, beleza? E aí, o que se pede? Determine a amplitude da onda, o comprimento de onda, o período da onda e a frequência da onda. Tá ok? Então nós vamos tirar aqui dessa figura essas 4 informações que estão aqui. Bom, primeiro, o que é a amplitude? Nós já vimos, né, que quando nós temos uma onda, a gente sabe que existe uma linha imaginária que divide essa onda ao meio. Portanto, nós temos acima dessa linha as chamadas cristas e abaixo dessa linha nós temos os vales. O que seria, né, a amplitude da onda? A amplitude da onda corresponde à altura da crista, né? Quer dizer, a distância dessa linha imaginária que divide a onda ao meio até o topo da crista, essa altura é a amplitude, essa medida, né? Ou então a medida da profundidade do vale. A profundidade do vale seria, né, a distância entre a ponta do vale até essa linha divisória. Então, isso representa a amplitude da onda. Nessa figura aqui da questão está extremamente fácil da gente visualizar isso, né? Se você observar bem, a gente percebe, por exemplo, que aqui assim nesse primeiro pedaço nós temos uma crista. E a gente pode perceber que a altura da crista está coincidindo com esta indicação aqui do gráfico. Da mesma forma, nós temos aqui, né, o vale, e o vale também está coincidindo com esta indicação. É claro que o sinal de mais ou menos aqui é apenas uma referência para estar acima do zero ou abaixo do zero. Mas como nós temos que a amplitude é medida de um comprimento, a altura da crista ou a profundidade do vale, essa medida de comprimento é em módulo. Então ela pode ser expressa de forma positiva. Logo, observando isso, a gente percebe aqui nessa questão que a amplitude da onda basicamente vale, e pode responder aqui diretamente que a amplitude da onda vale 30 centímetros ou 0,3 metros. Esta é a amplitude da onda que está sendo mostrada aqui nesta figura. Tá ok? Bom, vamos tirar agora o comprimento da onda. Bem, o que é o comprimento da onda? Nós já vimos que quando você tem uma onda, o comprimento da onda corresponde à distância existente entre duas cristas consecutivas, portanto, essa distância aqui, ou então a distância existente entre dois vales consecutivos. Aqui nós temos um vale só. Ou então ainda uma outra possibilidade é a distância que corresponde a uma crista e um vale. Quando você separa uma crista e um vale, essa distância que eu estou assinalando aqui com essas linhas vermelhas corresponde ao que nós chamamos de comprimento de onda, representado pelo símbolo, pela letra grega lambda. Tá ok? Então aqui, ó, nós temos um comprimento de onda e aqui também nós temos um comprimento de onda. Bom, vamos ver quanto mede esse comprimento de onda. Se você observar para o gráfico, repare, o trecho que eu marquei aqui de vermelho, ele se inicia no zero e termina aqui neste ponto. A distância entre esses dois pontos azuis que eu acabei de marcar aqui corresponde ao comprimento de onda. Repare que este ponto azul está no zero e esse ponto azul aqui está na marcação correspondente ao 70. Aliás, desculpa, ao 80.
ok? Aqui corresponde a 80. 80 o quê? 80 centímetros. Então, como a distância desse ponto azul até esse aqui, do 0 até o 80, é 80 centímetros, nós podemos colocar aqui e responder diretamente que o comprimento de onda para a onda mostrada nessa figura corresponde a 80 centímetros. No caso, se você quiser medir o comprimento de onda a partir do topo das cristas, é só você lembrar que aqui a crista está na marcação correspondente ao 20. Aqui a crista está na marcação correspondente ao 100. Então, se você pegar 100, 20, o espaço compreendido entre o 100 e o 20 é 80, né? Porque 100 menos 20, 80. Então, de qualquer forma, o comprimento de onda tem como valor 80 centímetros ou, se a gente quiser expressar, 0,8 metros. Respondemos então quanto vale o comprimento de onda para essa onda. A questão nos pede agora o período da onda. Bom, eu vou resolver esse período da onda utilizando dois procedimentos. O primeiro deles é utilizando a expressão fundamental das ondas. Qual é essa expressão? A expressão diz o seguinte, deixa eu trocar aqui que eu coloquei B, na verdade aqui é C, né? Então, como é que eu vou achar o período da onda? Nós sabemos muito bem que velocidade é o espaço percorrido em um determinado tempo. Atenção, toda onda se move com velocidade constante, desde que ela esteja em um mesmo meio. Então, como a velocidade é constante, a gente pode utilizar a expressão da velocidade média, que é o espaço percorrido no tempo. Só que no caso das ondas, a gente transforma essa expressão utilizando as grandezas que estão associadas à onda. Então a gente escreve que a velocidade, o espaço percorrido a gente trabalha com o comprimento de onda e o tempo a gente trabalha com o período. Então isto aqui, ó, é a expressão fundamental das ondas quando eu estou utilizando o período. Então, com esta expressão, eu consigo responder quanto vale o período da onda. Então, vejam, como é que eu vou achar esse período? Repare que a onda se move, né, com velocidade de 4 metros por segundo. Eu vou substituir essa informação aqui nessa expressão, assim como o comprimento de onda. É importante que o comprimento de onda esteja em metro, porque a expressão aqui nos diz que a velocidade está em metro. Então as grandezas têm que estar igualmente dimensionadas. Então você vai vir aqui, ó, já que a velocidade é de 4 metros por segundo, o comprimento de onda é de 0,8 metros, ok? E aqui embaixo nós teremos o período. Eu vou fazer uma simplificação, esse metro com este metro. E aí agora eu vou resolver a nossa expressão. O t que está dividindo vem para cá. Então eu vou ter aqui, ó, 4t, veja, 4t é igual a 0,8 segundo. Tá ok? Vamos então determinar quem é o t. O t será 0,8 segundo dividido por 4. E aí, automaticamente, a gente descobre que o período da onda é de 0,2 segundos. O que é o período mesmo? O período é o tempo necessário para que a onda percorra uma distância correspondente a um comprimento de onda. Ou o período é o tempo necessário para que as oscilações que formam a onda construam uma crista e um vale. Ou seja, um comprimento de onda. Então, para construir essa crista e esse vale, foi necessário um tempo de 0,2 segundos. É o período da onda. Ok? Vale lembrar também que o período pode ser encontrado por uma expressão mais simples. Que expressão seria essa? A expressão mais simples para a obtenção do período
é aquela que relaciona o período e a frequência. O período é o inverso da frequência. O problema aqui é que nós ainda não sabemos quanto é a frequência. Como nós não conhecemos a frequência, fica inviável determinar o período utilizando essa expressão. Mas eu poderia ter determinado a frequência primeiro e depois ter encontrado o período. Mas eu não farei isso. Então nós vamos agora resolver o último item da questão, que é determinar a frequência da onda. Para determinar a frequência da onda, eu vou utilizar a nossa expressão já conhecida das ondas, que é aquela que diz que você lambe faca. Não é verdade? A expressão ou a equação fundamental das ondas. A equação fundamental das ondas nos diz: você lambe faca. Ou a velocidade é o comprimento de onda multiplicado pela frequência. Nós conhecemos a velocidade e conhecemos a frequência, o comprimento de onda, então fica possível determinar a frequência. Com a velocidade de 4 metros por segundo, nós vamos ter aqui o seguinte: o comprimento de onda é de 0,8 metros, nós temos aqui então multiplicado pela frequência. Não conheço a frequência, então vou pegar esses 0,8 metros e trazer para o lado de cá, para a gente poder resolver a expressão. 4 metros por segundo, ok? O 0,8, repare, ele está multiplicando o F, eu vou trazer para o lado de cá, dividindo 0,8 metros. Isso aqui vai ser o valor do meu F. Daqui eu tiro que o F vai ser, então, repare, eu tenho 4 dividido por 0,8. Eu vou simplificar esse metro com esse. E aí eu vou ter 4 dividido por 0,8. Quando você pega 4 e divide por 0,8, nós vamos igualar as casas, desconsiderar a vírgula, e nós vamos ter então 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5, 5 vezes 8, 40, não sobra nada. Então automaticamente eu sei que a minha frequência é de 5, note que sobrou ali o por segundo. Atenção pessoal, por segundo, nós já vimos, por segundo é o Ré. Então nós temos que a frequência vale 5 Hz. Então está aqui a frequência da nossa onda. Então nós temos aqui 5 oscilações ou 5 vibrações por segundo, construindo essa onda que está mostrada aqui na figura. Tá ok? Bom, só para a gente retomar aqui o período, veja que agora eu sei a frequência. Eu posso voltar aqui e calcular o período. Não é obrigatório fazer na ordem. Você pode fazer uma coisa antes da outra. Se você fizer isso, nós teríamos, usando a frequência, que o período valeria 1 sobre 5 Hz. Pessoal, 1 dividido por 5, quando você pega 1 e divide por 5, 1 não divide por 5, 0, acrescenta um 0, 10 por 5, 2. Então nós temos aqui, obviamente, que o período seria 0,2. Note que Hertz é por segundo. Jogando isso para cima, nós temos então que o período é de 0,2 segundos. E aí nós obtemos aqui a mesma resposta obtida aqui em cima. Portanto, isso significa que você pode calcular o período de qualquer uma dessas maneiras. Tá ok? Então essa é a resolução da primeira questão da nossa lista 102. Tá ok? E eu espero que vocês tenham compreendido. Bom dia, tchauzinho pessoal.